Eu gosto muito de uma frase que diz que quem ama não sabe calcular, né? Então, quando tem muito amor, a gente pode ser que a gente esteja calculando errado, né? Mas calculando com muito amor. Agora, quanto a planejar, realmente eu não planejei nada. E eu não planejei nada mesmo. Eu não planejei me casar, eu não planejei ter filhos, e muito menos ser uma mãe educadora, ser uma família educadora. E quando eu falo que eu não planejei me casar, assim, na verdade era algo que eu rejeitava completamente mesmo. A vida me deu umas lambadas logo cedo, assim. Com 12 anos eu perdi minha mãe, 3 anos depois o meu pai, depois mais 3 anos a avó materna. Então, a família era pequena e eu me vi bastante sozinha e uma necessidade de independência. E então juntou ali ideias de que a mulher tinha que ser super dependente, não precisava de ninguém, misturado com uma história de vida que me levou a essa independência, mas também me tirou, de certa forma, um pouco as referências. Então, eu via na faculdade, por exemplo, as meninas tendo aquela referência de família que eu não tinha, né? Então, isso também me fez um pouco dura. E aí eu fui pensando que melhor seguir a vida sozinha que dói menos. Mas aí eu conheci o Silvio, né? E ele foi meu melhor amigo antes de ser meu namorado. Né? Silvio, espertíssimo, estratégico. Exato. Então nós somos melhores amigos. E a partir daquele momento eu percebi que eu não estava sozinha, que eu tinha com quem contar, né? E de amigos fomos namorados e a coisa foi se ampliando. Só que no meio, né, desse namoro, eu conheci uma pessoa incrível, que é a mãe do Silvio, né, que já faleceu. E ela tinha deixado 5 faculdades para cuidar dos filhos. Eu até me emociono, porque eu acho muito bonito a história dela. E eu percebi que ela encontrou um tesouro do qual eu não enxergava, né? Porque ela abandonou tudo que ela tinha para ficar com os filhos. E, de repente, então, eu percebi que eu não acessava algo que era a expansão do amor, que era a família, né? E a partir daquele momento, então, nós resolvemos casar, as referências mudaram, né? E veio a primeira filha. Então, eu que já não queria nem casar, agora já era mãe. E com a minha formação, eu trabalhava fora, dava muitos plantões, assim, ficava 18 horas fora de casa. E eu estava percebendo que eu estava deixando um tesouro ali em casa, né? Não fazia muito sentido eu cuidar de crianças, e eu cuidava de crianças ainda no hospital, tá cuidando de crianças no hospital, enquanto a minha, quem via andar, quem via comer, não era eu, né? Eu estava fazendo outras coisas. E aí, a partir daquele momento, eu e o Silvio conversamos e eu disse: então vou deixar de trabalhar, vamos cuidar da família. Naquele momento foi muito impactante para quem estava ao nosso redor. Primeiro porque eu já vinha dessa história de independência, depois já tinha me formado, já estava com uma carreira em ascensão, e de repente você fala: oi, mundo, agora eu vou deixar tudo e vou ficar aqui em casa. E tem uma história bem interessante. Uma vez, uma pessoa muito querida queria dar um bom conselho para o Silvio, e então chamou o Silvio e falou: olha, acho que a Karen é uma pessoa sem ambição, uma pessoa sem audácia, você precisa cuidar melhor desse relacionamento, né? E a gente ficou pensando ali, né, que a pessoa disse que era uma pessoa sem ambição, mas na verdade ela não acessou o tesouro. Eu era, né, naquele momento que eu decidi aquilo, eu tinha muita ambição. A ambição de fazer uma família forte, uma ambição de fazer filhos felizes. Então, assim, tinha muita ambição e coragem, né? Porque às vezes, no dia de hoje, a gente precisa ter coragem para falar: olha, como diz a Ana, eu vou abandonar tudo que eu construí. Que aparentemente a gente se confunde um pouco quem nós somos com aquilo que nós fazemos. E em casa, eu não era o que eu fazia. Eu era uma pessoa.
uma esposa, uma mãe, uma pessoa. Então, aquilo foi transformador na minha vida, porque eu percebi a dor das mulheres. Eu percebi a dor das mulheres que queriam ficar com a sua família, mas tinham medo do que os outros vão falar, de que querem cuidar dos seus filhos, mas foram instruídas a ter uma vida toda profissional, de se formar, né, de seguir carreira, e daí elas olham para aquela experiência de família e elas ficam perdidas. Então, esse caminho de retorno ao lar não foi um caminho fácil, e muito menos não foi um caminho nada planejado. Em algum momento da minha história, isso nem existia no meu imaginário, né? Me casar, ter filho, abandonar tudo e ainda ter 5 filhos, né? Então, isso aqui tudo para dizer que as pessoas mudam e mudam para melhor.